Vamos então ver o que o mercado fez ontem. Este aqui é o Ibovespa. O Ibovespa ontem teve uma movimentação de alta, mas voltou no final do dia, teve uma entrada de pressão vendedora no final do dia, continuando fechando mais ou menos junto da média de 200, que é essa linha aqui, ó, tracejadinha. Tá? Então ele tinha fechado perto da média de 200, novamente, agora ele testa a média de 200 e fecha juntinho dela. Fechou acima ou abaixo, isso é irrelevante, o que importa é que você bata o olho e ele está juntinho da média. Portanto, a média segue funcionando como uma resistência, como é previsto mesmo. Tá? Não quer dizer que isso aqui não vá arrebentar para cima, é muito possível que faça, mas nós temos que ter em conta sempre aquilo que são suportes e resistências e só operar depois deles. Tá? Isso aqui tem um canal de baixa, esse canal de baixa, tá? Nós mencionamos esse canal de baixa há algum tempo. O ativo tinha rompido o canal de baixa para baixo, né? E inclusive entrado dentro dessa congestão aqui, ó. É uma congestão de muito longo prazo. Isso aqui é o semanal. É uma congestão de muito longo prazo. Não teve follow-through, não teve follow-through e voltou. Quando voltou, num primeiro momento havia dúvida se ia ou não ia ser aquele padrão de comprar fundo de canal ou não. Aqui não dava, mas aqui assim já o cara começava a ficar assanhado e mais assanhado ainda na superação dessas máximas aqui. Por quê? Porque aqui ele já fazia alguns fechamentos acima, mas o que importava era este. E quando superou, aqui o cara estava pensando em operar comprado e operou comprado. A maior parte das pessoas deve ter operado comprado aqui. E o cara continua comprado até agora, né? Deixando o troço fluir, como é natural, tentando chegar do outro lado do canal, que está ali na parte de cima, onde muito importante, no semanal há uma confluência com a média de 20, desculpa. Essa linha cor-de-rosa aqui é a média de 20 do semanal, e aqui em cima está essa linha, que é a linha de tendência de baixa, essa linha aqui, ó, tá aqui, e elas estão confluindo mais ou menos no mesmo ponto. Portanto, quem está comprado ao longo desse caminho aqui, seja o ponto que tiver sido, fique mesmo, mas muito ligado na proximidade dessas linhas. Conforme isso aqui for se aproximando, conforme isso aqui se aproximar ali, entre esses dois pontos, mas aqui assim, fique muito ligado para proteger o seu lucro, guardar o seu dinheiro no bolso. Não quer dizer que você tenha que sair do trade, até porque, eventualmente, assim como tentou romper aqui, pode tentar romper ali de novo, pode andar sempre um pouquinho mais, mas proteja o seu lucro. Muito, muito importante saber controlar o lucro para evitar que ele volte, às vezes, numa paulada, porque às vezes o troço vai ali pertinho e faz um candle como esse aqui de uma vez só. E aí você já era, né? Tomou um prejuízo onde estava tendo lucro. O Small Caps, ontem, ao contrário do índice, não subiu. Tá? Ele teve uma discreta queda, basicamente ficou estável. Isto é um candle de total indecisão. Tá? Para ser perfeito, ele tinha que ser abertura e fechamento no mesmo nível. Não foi, por uma diferença, cara, de 0,06, para vocês terem uma ideia da diferença. É muito pouquinho. Portanto, é um candle de absoluta indecisão, num ativo que rompeu a linha de tendência de baixa. Esta linha cor-de-rosa é uma linha de tendência de baixa que o ativo vinha fazendo aqui, e ele rompeu com esse candle, e desde então ele não está desenvolvendo grandes coisas. Foi meio que volta para testar, mas não foi até o teste. Está aqui meio que titubeando sobre o que fazer. Não tem grandes sinais. A formação de um pivô seria um sinal bacana, mas mais interessante do que tudo seria a superação dessa resistência que tem aqui na linha de cima. Especificamente para as pessoas muito ansiosas por comprar, e efetivamente a maior parte das pessoas é desesperada para comprar. Não é ansiosa, não. É alucinada, porque o cara não sabe operar vendido, que é o que tem nesse livro aqui. Então o cara só sabe operar comprado. E como ele é viciado em operar, ele tem que operar, porque tendo sinal, não tendo sinal, o cara quer operar. Então ele fica procurando fundo, procurando fundo. Aí ele usa milhões de técnicas para tentar achar o fundo. O mais comum é ficar procurando por milhões de divergências com indicadores. Rapaz, a quantidade de dinheiro que eu já perdi nessa vida por causa dessas sugestões de divergências com indicadores, cara, dava para. Sinceramente, o dinheiro que eu já perdi com isso dava para comprar no mínimo um apartamento zerado. No mínimo, utilizando essas coisas. E essas pessoas, a gente leva tempo para aprender, né? Infelizmente, e grandes prejuízos. Por que as pessoas levam grandes prejuízos? Porque elas não sabem fazer isso, como eu também não sabia naquela época. Graças a Deus eu sei hoje. E aí as pessoas vão tentando até se machucar. Parte interessante da compra aqui nos small caps é que ele chegou basicamente no fundo da congestão. E quem sabe operar congestão pensou em comprar aqui nessa região e está na compra até agora.
mais felizinho porque rompeu a linha de tendência de baixa, mas por enquanto com um cenário de indecisão. Quem está de fora não tem o que fazer, quem está dentro é se manter nisso. Tinha o stop lá embaixo, o cara já pode pensar em passar esse stop para cá. Ó, né? Quem tinha o stop lá embaixo, porque quando o cara entrou por aqui, ele meteu o stop aqui embaixo, fora da congestão. Campos, que loucura, Campos! Como assim a entrada era aqui e o stop não ficou aqui? Não. Só bota o stop aqui quem é trouxa. Muito trouxa. Tá? Ah, o sinal era dado aonde? O sinal era dado aqui, né? Ah, então você vai botar o stop aqui. Só se você for mesmo muito trouxa. E para as pessoas que não operam no mercado. Quem opera no mercado sabe que você nunca, em hipótese nenhuma, deve fazer uma coisa dessa. Isso é uma sandice, isso é loucura. O stop estaria aqui embaixo, mesmo longe. E aí o cara fala, pô, mas o stop é longo. É, mas o alvo também. Tá? Então não tem problema com relação a isso. Mas agora, uma vez que fez isso, o stop que estava lá embaixo, aqui embaixo, saiu por aqui, volta, vem para cá. Portanto, mesmo que dê acione o stop do cara, será um stop gain, ele está ganhando dinheiro. E é assim que você defende o seu lucro, certo? Então, aqui o cenário é para quem está dentro, o máximo que tem para fazer é ajustar stop, quem está fora não tem nada para fazer. WSP Foot vem andando lateralizado, né? A gente vem falando sobre várias pequenas correções que ele vem fazendo, umas violentas correções, como foram essas duas. Isto não é o cenário saudável de uma tendência de alta, não é. Tá? De qualquer forma, o ativo vem numa violenta tendência de alta, né? Tendência primária, secundária e terciária de alta. Tinha aqui uma super trend, e essa super trend continua permanecendo, mas cada vez menos super. Cada vez mais só trend, cada vez menos super. Observe que não tem fechamentos abaixo da média de 20. Isso é um fato. Tá? Porém, a média já está basicamente lateral. Ela já não está mais inclinada e um dos fatores dentro de uma supertrend é que as médias mantenham-se razoavelmente paralelas numa inclinação saudável. Não é o caso mais, elas estão aqui, isso aqui já está basicamente horizontal, portanto, o sinal de supertrend já cada vez mais some. Temos aqui sim um potencial, faltam ainda alguns candles, infelizmente, para um power break up. Tá? Normalmente um power break up, você estabiliza o preço durante algum tempo, geralmente de 10 a 12 candles, é a média que as pessoas consideram, e espera a média de 20 vir e dar aquele empurrãozinho maroto no preço. Mas, infelizmente, nós não temos prazo para isso, muito provavelmente a média vai chegar ali muito antes disso aqui conseguir formar mais, pelo menos uns 5 candles aqui, não vai acontecer. Portanto, isso aqui provavelmente vai embolar numa congestão de topo, já é uma congestão, mas possivelmente isso aqui embole um tempo mais. E no momento também não tem o que fazer. Para quem está dentro, é defesa de posição. Quem está fora, pensar em comprar só se estourar aqui em cima, só se arrebentar aqui em cima. E para quem está pensando em vender, não tem venda, né, cara? O cara não vai fazer venda num cenário como esse aqui e a média de 20 imediatamente abaixo. Só se o cara for realmente, ou ele tiver um inside information, e aí ele realmente vai operar, né? Mas inside information não existe. Se você for um abnegado, um cara com uma visão além do alcance, se você for o Lion e usa a sua espada de Tandera para ter a visão além do alcance, tipo assim, umas pessoas que a gente sabe que tem no Brasil, que compram elétricas, que compram, porra, coisas sensacionais dias antes de certas notícias sensacionais jurídicas saírem, ou seja, o cara tem a visão além do alcance, bicho. Se você for um desses, e tiver alguma visão além do alcance que indique venda aqui, não deixe de me mandar uma mensagem, tá? Pô, por favor. Os caras lá vacilam, porque os caras sabem do negócio, mas não dão um quiprocó aqui pra rapaziada. Mas se você tiver, sim, aí o cara pode vender. Mas fora o cara que tem a visão além do alcance, não tem sinal de venda nesse negócio. O dólar não para de subir, o povo não para de falar asneira e ele vai subindo. Só subindo, só subindo. Tá começando a fazer um movimento parabólico. Tá? A gente já tinha mencionado isso. Aqui no intraday já mostrava, mas observa aqui o intraday, ó, isso aqui é um movimento fortemente parabólico. Tá? E aqui no diário começa também a ficar um movimento parabólico. Tá? Se você não sabe o que é isto, vamos tentar mostrar aqui para você o que é isso. Tá? Observe a inclinação da movimentação do dólar nessa subida. Ele sobe até aqui, corrige, sobe, corrige e aqui sobe assim. Observa que essa inclinação é muito diferente dessa. Tá?
se você não lembra do colégio também, você vai lembrar que isso aqui, ó, é uma parábola. Algo parecido com isso, né? Eu sou muito ruim de desenho, ainda mais a mão livre, ainda mais com mouse. É uma tragédia. Mas isso aqui começa a fazer um movimento parabólico, tá? Então, muita atenção. Observa aqui, ó, no semanal. Olha no semanal a distância que eu traço está da média de 20. Né? Então comecem a ficar mesmo ligados no dólar. Tá comprado? Fica comprado. Beleza. Aproxima stop, se defenda. Tu não tá comprado? Não perdeu o bonde, meu irmão. Então já era, não é hora de você começar a se meter nisso. Não é hora de se começar a se meter nisso. Vamos às informações. Eu, por exemplo, estou num swap em que a ponta passiva é o dólar. Eu tenho a conta ativa em juros e a conta passiva em dólar. Então, isso é uma sinalização de que eu conto com valorização dos juros maior do que a valorização do dólar. Porque eu venho mencionando para vocês, eu estou em trade vendido no dólar, né? É assim que no final das contas é a história. Mas por conta de um outro trade, não é por causa de gráfico. Volto a enfatizar para vocês. A distância da média de 20 é grande e o cara tem que ligar no gráfico. Porém, o dólar é um ativo real. O dólar não é um ativo, não é uma ação. Ações vivem no mundo fantástico de Bob. Qualquer coisa pode acontecer. Uma ação pode valer 10 hoje e 60 amanhã. Nenhum problema. Não tem absolutamente nenhuma importância prática isso, exceto para quem é sócio da empresa. Nada mais no mundo muda por causa disso. A ação era 10, passou para 60, ou era 10, caiu para 2. Se você não é sócio da empresa, não mudou nada. O dólar não. O dólar é um ativo real. Se ele vale 5 ou vale 6, o impacto é violento na economia. Violentíssimo na economia. Portanto, sendo um ativo real, a gente acompanha, obviamente, o gráfico, mas você tem que ter outras visões extra-gráfico, macroeconômicas e financeiras nessa história. Observe que a volatilidade no dólar cada vez mais está subindo. Observe que ele está se afastando de uma mediana de muito longo prazo. Calcula a mediana aqui, você vai ver isso. Observe que o dólar está se afastando cada vez mais da Petax. A Petax é o preço, vamos dizer assim, é o preço do dólar comercial para o mês. Esse aqui é o preço para o mês. Quanto mais ele se afastar disso, pior fica para os negócios das empresas, importadoras e exportadoras, porque o contrato referência é isso. Muita atenção às ações do Banco Central, que não porque o dólar está subindo, mas porque a volatilidade está subindo, pode começar a interferir nisso aqui. Eu enfaticamente recomendo que vocês pensem muito bem antes de ficarem posicionados no dólar. Se você não é alguém que entenda muito bem essas coisas todas que eu falei, muito cuidado. Aonde a autoridade monetária pode atuar com facilidade. A autoridade monetária pode atuar com facilidade através das reservas financeiras do Brasil no dólar. Ela não tem a mesma facilidade para lidar com os juros. Tá? Ah, mas ela pode mudar os juros. A Selic, o interbancário, não. Os juros, esses juros, isso não é a Selic. Isso não tem nada a ver com a Selic. Tá? Isso aqui é o interbancário. É aqui que eu estou na ponta ativa e é lá que eu estou na ponta passiva. Portanto, entendam que a autoridade monetária tem muita dificuldade de atuar. Ele tem como atuar, mas é muito mais difícil atuar no mercado de juros do que atuar no mercado de dólar, de moeda. Então, cuidado com essa assimetria em que a autoridade monetária pode atuar de um lado e não pode atuar com facilidade do outro. Extremo cuidado nas suas posições de dólar. Quem está posicionado, navega a facilidade. Aproxima stop. Aumente o seu offset. Existe aqui uma coisa chamada offset. Quando você bota aqui o negócio, deixa eu ver se aparece alguma coisa minha aqui. Rapidinho e eu já mostro para vocês. Espera aí. Beleza, não aparece nada, então eu posso mostrar. Tá vendo aqui, ó? Stop offset. Tá aqui em 10 pontos. Tá? Observe, o dólar vai de meio e meio. Aqui tem 10. Bota isso aqui, ó, assim, 20 ou mais no seu stop offset. O que isso aqui te garante? Isso aqui te garante que no caso de uma oscilação muito violenta, a sua ordem stop vai ser executada, mesmo que a volatilidade aconteça e seja rápida. Então, se você está operando no dólar, mexa ali no stop offset, aproxime de stops, fique atento. Ligue-se no ativo real. Eu falo, operar ativos reais, eu vi falando isso para commodities.
Não é tão simples quanto simplesmente olhar um gráfico. Não é um gráfico. A análise gráfica se presta bem para ações. Para ativos reais, as coisas extra-gráfico importam e importam muito. Mas aqui o cenário continua sendo subidor, vamos dizer assim. Petrobras ontem subindo. Para quem não sabe, eu ontem fiz também no mercado de balcão a minha saída de Petrobras. Todo mundo que está aqui no canal sabe que eu sou um comprador nato de Petrobras e venho com Petrobras há muito tempo, fazendo uma carteira de muito longo prazo, com compras gratuitas, basicamente, sobre o ativo, e acumulando papel para o longo prazo. Fiz isso durante muito tempo e agora eu encerro essa posição. Tá? Bom, eu também tinha encerrado a posição aqui. Era a mesma ideia. Acabou que deu lucro. Acabou que deu lucro no negócio. E eu continuei com a minha posição. Vamos ver se dessa vez eu consigo encerrar a posição conforme esperado. Tá? Eu fiz um trade para dezembro. Portanto, eu vou permanecer com as ações minhas até dezembro. Por quê? Porque eu tenho interesse em receber os dividendos. Então, eu vou receber os dividendos, as ações são minhas, que eles vão pagar até o final de dezembro. Tá? Então, até lá eu recebo dividendos, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas as ações já estão compromissadas através de opções, tá? E uma proteção aqui de, não vou dizer, quase 40%. Ou seja, mesmo que a Petro caia até dezembro 40% do valor atual, eu ainda não tenho prejuízo. Portanto, tem uma boa defesa, é um hedge parcial da minha posição. Não precisava de hedge basicamente, porque isso aqui era de graça, ou quase de graça, mas mesmo assim eu tenho ganho no caso dessa queda e continuo tendo ganho financeiro, não só econômico, mas financeiro, mesmo que perca aqui e caia bastante. Tá? O troço é R$ 20,93. O número é por aqui. Eu não lembro exatamente o número que a gente acabou fechando, mas foi mais ou menos por aqui. Ou seja, a Petro pode cair de lá de onde está até aqui, antes de eu ter algum prejuízo financeiro. Se ela cair um bocado aqui, eu ainda tenho um bocado de lucro, né? Pode ser que eu seja exercido e perca as minhas ações, não tem problema. A ideia é entregá-las mesmo. Então eu estou comunicando isso. Por quê? Porque muita gente sabe que eu faço esses trades. Isso quer dizer que eu vou deixar de fazer os meus day trades em Petro? Não, eu vou continuar fazendo os meus day trades em Petro. A diferença é que eu não vou continuar comprando ações. Eu fazia day trade, o dinheiro que sobrava eu comprava ações. Isso que fazia com que o meu preço ficasse zero. Agora não. Eu vou fazer o trade, se eu ganhar dinheiro, né? Claro, depende de eu ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, eu não vou continuar comprando Petro. Essa fase encerrou. Tá? Quem está comprado no ativo deve continuar comprado. Tem esse gap aqui que tem tudo para ser um gap de medida. Nós falamos várias vezes sobre isso. Se você não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo no semanal, foi no sábado ou na sexta-feira que nós falamos sobre isso. E o alvo desse negócio está aqui em cima. Tá? Quem está dentro, continua dentro. Parabéns, espero que continue. Porém, nós temos aqui um outro gap. Tá? Temos aqui gap, vem apresentando alguns gaps, mas esse aqui é maior do que os outros. Então teve um gap aqui que tinha tudo para ser um gap de medida. Temos um novo gap aqui sem volume, tá? Por quê? Porque o gap de medida ele pode ser múltiplo. Tá? Eu sei que muita gente não tem essa noção, mas o gap de medida ele pode acontecer um aqui e depois acontecer outro aqui e o troço continua. Aí a medida passa a ser tudo isso. Tá? A medida passa a ser. Isso aqui passa a ser parte da medida. Então a projeção sairia daqui. Então isso acontece. Mas o gap de medida ele normalmente tem volume, como este. Aqui não teve volume. Isso pode continuar subindo, claro que sim. Tá? Ela está abrindo a banda de Bollinger, está começando a entrar na zona de resistência dada por esse gap, superou a máxima do topo anterior, que era aqui, está saindo da congestão com um gap, tem tudo para que isso aqui continue movimentando, porém eu não fico feliz com esse gap aqui, isso aqui me parece mais um gap de exaustão do que qualquer outra coisa dentro do movimento. Posso estar errado, claro que sim. Já estou com a minha posição definida, não vai ser modificada. Para quem está comprado, aproximar stops é uma sábia decisão. O topo do gap, aqui em cima, quanto mais para cima, mais forte essa resistência vai ficar. Tudo isso aqui é uma resistência, mas aqui em cima vai ser a resistência mais importante. Portanto, quando chegar nessa região aqui, tomem providências mais vigorosas para proteger o seu lucro. Tá? Quem está de fora tem posição para entrar? Eu não entraria e eu não recomendaria para a mamãe. Alô, mamãe, entre comprado em Petrobras? Não, senhora. Não, senhora, não faria isso. Só tem 50 likes. Estou de olho em vocês, tá?
eu não faria isso, tá? Mas quem já está no trade, defenda-o. Quem não está no trade, eu não faria trade aqui. Agora não, tá? Eu esperaria só. Uma das situações era fechar acima disso. Já tinha meio que fechado ali e o cara poderia ter feito na abertura. De fato, sim. De fato, eu venho falando isso e eu tenho que manter essa coerência. Ah, muita gente vai ter feito o trade aqui. Por quê? Porque superou a congestão, fazendo aqui o negócio e o troço vai. Então, muita gente vai ter feito. Eu, pessoalmente, não faria, e eu mencionei isso para vocês. Eu não faria, por causa do gap, eu só faria trade comprado com toda a segurança lá em cima. Então, mas vem falando que muita gente faria aqui nessa situação, e devem ter feito, só que eu não recomendaria para a senhora minha mãe. Logo, eu tentaria evitar recomendar também para outras pessoas. De qualquer forma, quem comprou ontem, simplesmente proteja o seu stop, proteja o seu gain. Né? Já está no gain? Protege o gain. Protege o gain, porque a formação desse gap aqui chama a atenção. Tá? Chama a atenção. A formação do gap tem um volume equivalente, que seria um segundo gap de medida, tornando todo esse movimento aqui um movimento de medida. Não fico satisfeito com isso, não. De qualquer forma, tem venda? Não. Só vai ter venda se voltar para a congestão. Se fizer um candle que feche esse gap e vem aqui para dentro dessa congestão. Aí poderá ter trade vendido. A Vale vem subindo, felizmente, né? Porra, até que enfim, né? Ela segurou aqui embaixo durante milhões de anos, rompeu a pequena congestão, gap, aqui esse gap aqui é significativo para a Vale, muito significativo, tá? Ontem quase que chegou no topo, basicamente chegou no topo da projeção, essa aqui é a congestão e essa é a projeção da congestão, né? Então, muito bom, finalmente, esse alvo aqui já está basicamente atingido, tá? Próxima movimentação deve atingir a média de 200 pelo menos, que é a próxima resistência mais significativa. Tem um gap aqui, mas esse gap para Vale não é um gap muito significativo. Observe que como esse tem uma pulsão, eu pensaria muito mais numa potencial para isso chegar aqui na média de 200, então ainda tem um upside razoável, não é muito, mas é o suficiente para quem pegou isso aqui no rompimento aqui atrás, ainda ter um ganho mais significativo. Tem alguma coisa para venda? Cara, nesse exato momento não tem absolutamente nada para venda. Para pensar em vender, ela teria que, vamos dizer, hoje abrir em gap. Observa que esse candle está totalmente fora da banda de Bollinger. Vamos dizer que abrisse num gap aqui. Fizesse um gap hoje, um candle com gap, que assim, algo parecido com isso. Bom, aí teria venda, certo? Se fizer uma coisa como essa, poderia ter venda para gente muito agressiva direto na abertura, ou para quem não é muito agressivo, é mais conservador, eu sempre sugiro que vocês sejam mais conservadores, teria venda no fechamento de hoje ou na abertura de amanhã, por conta de padrão de candle, tá? Que isso aqui é um padrão de candle extremamente vendedor, mas teria que acontecer primeiro esse candle. Ou se abrir já hoje com um gap em relação, um gap, observe que isso aqui é um gap completo, tá? Isso aqui é um gap completo. Existe gap de sombra e existe gap completo. Esse é o gap completo e eu estou simbolizando aqui como um gap completo. Não era necessário que fizesse um gap completo. Poderia ser só um gap só assim, ó, por exemplo. Poderia ser um gap que continua sendo um gap, tá vendo aqui, ó? Tem um gap, mas a sombra já não está incluída. Também seria um cenário vendedor. Menos vendedor do que o exemplo anterior, mas continuaria sendo um exemplo vendedor. Tá bom? Mas só numa situação como essa. Fora disso, a situação aqui é comprada. Mesmo que faça um candlezinho de negativo aqui, a situação ainda é compradora. Vale, né? Claro.